Capítulo 2, Grupo de Intercessão. O ministério de intercessão nasce a partir da visão de que, assim como Jesus veio ao mundo para servir, fomos chamados para imitar Jesus, servindo a igreja de todos aqueles que o Senhor nos enviar. Mateus 20:28 diz: Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Existem alguns princípios essenciais na organização do Ministério de Intercessão que direcionarão e determinarão o bom desempenho do grupo. Princípios de autoridade e submissão. É inquestionável a aprovação e bênção da liderança da Igreja para a definição do ministério. Diante da responsabilidade que nos é delegada, o Ministério de Intercessão deve caminhar em submissão e unidade com a liderança e a Igreja, desenvolvendo uma comunicação saudável com o líder. Princípios de unidade. 1 Coríntios 4:1 diz: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos ministérios de Deus. O ministério de intercessão existe para trazer à existência o propósito de Deus para a Igreja e cooperar na cobertura de intercessão de todos os ministérios e líderes. Firmados nesses princípios e na palavra, entendemos que o objetivo do ministério da intercessão parte da visão da necessidade de gerar o que Deus tem para nós. Uma pessoa, cada um de nós. Meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:19. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda um deles havia, e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Salmo 139, 16, 17. O intercessor ora para que a vida de uma pessoa se alinhe ao propósito que Deus escreveu e preparou para ela. Uma família, Abraão, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12:2. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Isaías 61:9. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A intercessão gera não apenas uma vida, mas toda a família alinhada no plano de Deus para o homem, a mulher e toda a casa. Uma igreja e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira e que servia a igreja, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que tivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficarei ali, e nos constrangeu a isso. A intercessão gera a igreja desde o grupo de células, porque uma igreja nasce, uma cidade, a mulher samaritana. A intercessão vai além dos quatro paredes e também das barreiras culturais, gerando a expansão do reino de Deus. Um povo, uma nação, Mardoqueu e Esté. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não há limites no alcance de vidas e na gestão dos projetos de Deus para as nações. Pessoas que desejam participar do ministério de intercessão vêm com diferentes motivações. Como líderes, temos a responsabilidade de cuidar e ensinar os intercessores, primeiramente, a reconhecerem que são em Cristo Jesus e que podem ter vitória no âmbito pessoal, que envolve a própria vida, emoções, relacionamento com Deus, família, trabalho e igreja. Não há uma seleção natural por dons e talentos. Cabe ao líder receber todos que se alistam para esse ministério. O líder deve buscar do Senhor a direção no pastoreio e a responsabilidade devem confiar a cada um, visando o crescimento espiritual e também a proteção contra retaliações.
O ministério deve ser a oportunidade para levar o intercessor à restauração de sua vida, sonhos e resgate de sua família para o Senhor Jesus. É importante que o grupo seja treinado, escola de intercessão para quem é de BH, na instância ou online no módulo 1 e 2, seja ensinado e ativado no conhecimento da palavra e uma vida de oração. Entenda o que é gerar o propósito de Deus para a igreja e onde está. Não há um modelo, Deus é criativo e rico em estratégias. Não seja formado por pessoas perfeitas. Esteja atenta a corações disponíveis e gratos. Somente um dos 12 leprosos voltou para agradecer. O ministério de intercessão será formado por pessoas gratas por aquilo que o Senhor fez na vida delas. Conheça a visão da igreja, DNA, pilares da visão da igreja para caminhar em unidade. Os pilares da Lagoinha Global. Uma vez que algumas igrejas não nasceram de um grupo de células, é importante que o Ministério de Intercessão saiba quais são os pilares da Lagoinha: palavra, louvor e adoração, intercessão, pequenos grupos e o serviço. Cada intercessor precisa conhecer a visão da igreja e gerar os fundamentos bíblicos que a sustentam. A visão da igreja é levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. A crucificação, a ressurreição corpórea de Jesus, a exaltação de Jesus, o arrependimento e a remissão de pecados, Jesus, o único príncipe salvador, o batismo nas águas para todos, o batismo no Espírito Santo para todos, declarações proféticas por filhos e filhas, os sinais da segunda vinda, o dia do Senhor, a salvação para todos, Jesus aprovado por Deus, a presciência de Deus, a alma vai para o inferno, o corpo vai para a sepultura, enchei-se Jerusalém de vossa doutrina, a incorruptibilidade do corpo de Cristo, Cristo, filho de Davi segundo a carne, Cristo, unigênito Filho de Deus, Cristo, santo de Deus, Cristo, justo de Deus, Cristo, príncipe autor da vida, Cristo restabelecerá o trono e o reino de Davi. Cristo destruirá os inimigos de Deus. Jesus, Senhor e Cristo, a ceia do Senhor, o poder do cristão como representante, humildade no ministério, a cura física pela fé no nome de Jesus, os sofrimentos de Cristo necessário para redimir, a conversão por meio do arrependimento como experiência para ser salvo, tempos de refrigério, o segundo advento, a restauração completa de todas as coisas como eram antes da queda. Jesus, um profeta a quem todos devem dar ouvidos, se não estarão perdidos. Jesus e seus sofrimentos, o tema central dos profetas. A salvação foi oferecida a Israel primeiro. Satanás, uma pessoa real. O Espírito Santo é Deus, o ministério dos anjos e o Espírito Santo executivo de Deus entre os homens. O grupo de intercessão precisa entender a responsabilidade de interceder pelos regionais da Lagoinha Global, não apenas pela sua regional, mas também como corpo orar uns pelos outros. E o líder? Existem algumas características que são imprescindíveis para um líder de intercessão, tendo em vista a sua responsabilidade de liderar pessoas, sendo constituído como autoridade nas regiões espirituais. Como intercessores, somos chamados para servir, e a palavra traz um padrão para aqueles que exercem posição de liderança na igreja. Podemos afirmar algumas virtudes em 1 Tessalonicenses 3, 8 e 9. Boa conduta cristã, ser irrepreensível, sóbrio e respeitável, saber governar a própria família, não ser ávido por lucro desonestos, apegar-se à mensagem fiel, ser homem de palavra, ter cuidado pessoal, o líder sempre é uma referência, uma inspiração, exercer o ministério com equilíbrio e buscar por sabedoria no posicionamento da igreja. Somos cooperadores e geradores da visão de Deus para a igreja local. 1 Timóteo 3,13 diz: os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Precisamos entender que somos referência, não os melhores e perfeitos, mas responsáveis pelas vidas que o Senhor nos confiou. E pode dizer como Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Os desafios de um líder de intercessão. Temos vários tipos de cristãos: aqueles que estão há mais tempo na igreja, os que foram de outra denominação, os que são novos convertidos, os que já passaram por decepções ministeriais e os que estão no primeiro amor. O caminhar com Deus é uma surpresa diária e precisamos estar ligados e preparados. Nunca estaremos ou teremos o controle da situação que viveremos como igreja, pois o Senhor é o dono da obra e nós somos mordomos fiéis. Assim, declaramos esta palavra sobre o líder de intercessão. Canta, ó estéreo, tu que não destes a luz, irrompe em canto e clame em alta voz, tu que não entrastes em trabalho de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e permita-os entender as cortinas das tuas habitações. Não faça de forma restrita, alonga tuas cordas e fortaleça tuas estacas. Portanto, tu transbordarás para a direita, para a esquerda, e tua descendência herdará as nações e farás cidades desoladas serem habitadas. No texto, ampliar o espaço da tua tenda e estender as cortinas das tuas habitações significa para nós nunca devemos estar satisfeitos com a forma como estamos. O propósito de Deus já está pronto e escrito para nós, mas ele é constituído diariamente e assim o descobriremos por meio da nossa busca, intimidade e dependência. Nele, vemos o exemplo de Abraão, que largou a família em Ur por uma promessa. Deus jamais desampara aqueles que ele escolheu para cumprir o seu propósito. Ao contrário, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até os lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás o fundamento de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Mas algumas observações importantes. Não existe tempo nem idade que limite o agir de Deus em nossa vida. Samuel ouviu a Deus na casa de Eli quando ainda era criança e aprendeu ali a ser um sacerdote do Senhor. Moisés, aos 80 anos, ouviu a voz de Deus na sarça e foi cumprir o seu propósito. Nossa experiência e tempo na igreja não garantem nossa estabilidade. Pedro andou com Jesus por 3 anos, mas foi após a sua morte que realmente se tornou um discípulo e pôde ensinar por meio de cartas a correção de seus erros que recebeu. Humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, e ele, a seu tempo, vos exaltará. 1 Pedro 5,6. Deus sempre cumprirá a sua palavra e promessa em nossa vida. Tudo que vivemos até hoje contribuiu para o cumprimento do nosso chamado. As lutas, decepções, vitórias, perdas, ensinamentos, experiências. Deus nos criou para viver nessa era com todos os desafios que temos, e Ele mesmo nos capacita com dons e sabedoria para vencermos. Ministre sempre no seu coração com gratidão. Deus me criou para viver nesse tempo e o adoro por isso, que possamos provocar sorrisos aos seus lábios. Mas se não esqueça, para cada tempo de transição, aumente sua dependência de Deus. Nos momentos de grandes vitórias, aumente o nível de adoração. Nos momentos de dificuldade, desenvolva um nível de maior confiança. Nos momentos de batalha, aprenda a descansar em Deus, porque Ele já venceu e nos ensinará novas armas de guerra para cada batalha que teremos. Não deixe de testemunhar e formar discípulos. Alguém investiu em você. Plante oração e ensino na próxima geração. Pastoreio. É de fundamental importância o acompanhamento dos intercessores e a comunhão, o compartilhamento das bênçãos, vitórias e batalhas realizadas em unidade. Realizamos o pastoreio por meio de reuniões semanais, acompanhamento dos grupos por WhatsApp, atendimento individual, retiros e vigílias, discipulado pessoal ou em grupo e visita aos intercessores e apoio à família, e além da Estância Paraíso, que é uma restauração e cura do corpo, da alma e do espírito, por meio de diversos programas oferecidos para abençoar vidas, famílias e ministérios, como Moriá e Renovo, onde os intercessores também podem servir.
E assim finalizamos o capítulo 2.